Boa noite, mais uma live no dia de hoje. Faz umas semaninhas que eu andei fora, mas estou de volta aqui com a minha convidada Cíntia Bedin. Daqui a pouco eu chamo. Hoje o nosso tema tá pegando fogo, despertar do feminino. A Cíntia já tá aqui. Cíntia, já vou te chamar. Pra gente não perder tempo, porque o assunto é longo. Esperando a Cíntia entrar. Oiê! Olá! Aprendeu! Também, né? Depois que fez a live com a Isabela, treinou 2 vezes aqui comigo. Ai, meu Deus, tá vendo? A gente só não consegue o que a gente não quer, porque quem tem um feminino bem colocado, meu bem, conquista o mundo. Consegue tudo. E é sobre isso que vamos falar, né? O pessoal tá entrando. Quem tá entrando agora, pessoal, vai lá no aviãozinho e envia para os seus conhecidos, para a mulherada, para os homens que também precisam ouvir esse assunto. A gente precisa falar sobre essa energia feminina, energia masculina, despolarização, polarização, enfim, são assuntos aí que muitas mulheres estão começando a falar a respeito e a gente precisa também dar a nossa contribuição, né, Cíntia? Com certeza. Vamos dar nossos pitacos aqui, né, Fê? Porque, de fato, esse é um assunto muito importante, que necessita de resgate, necessita ser analisado, colocado na mesa, olhado e abraçado com muito carinho, né? Com certeza. Então, antes só da gente começar, ó, a Camila, direto de Milão, falando que entrou aqui só para dar beijos em nós duas. Estamos com saudades de você, esperando você aqui de volta em novembro, pelo menos para fazer uma visitinha. E pode dormir, depois você assiste a live, Camila. Cíntia, bom, constantemente a gente vê cada vez mais frequente no nosso consultório mulheres despolarizadas, homens despolarizados, buscando se encontrar na vida, né? E esse é um grande problema que a gente percebe, as mulheres negando o seu feminino, isso desde a infância. Eu já ouvi de pacientes, mulheres, falando que preferiam ter nascido homem, que o mundo é mais fácil para homem, que negam até o seu período natural da sua menstruação, negam mesmo para não sentir aquelas dores, né? Então isso constantemente a gente vê e a gente conversa bastante a respeito disso, porque a gente também trata o nosso feminino e a gente já vai explicar aqui do que se trata isso, mas isso tem sido uma constância. Eu acho que você também percebe isso no consultório, né? Homens muito mais femininos do que as mulheres, muitas vezes. Uma coisa mais agressiva. E está acontecendo aí um problema mundial nessa questão. Como é que você tem enxergado isso, Cíntia? Então, Fê, bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Eu gosto muito do olhar oriental, né, Fê? O olhar do taoísmo, onde a gente olha para as polaridades, né, como yin e yang. E só que fique bem claro, assim, que aqui a gente não vai falar da sexualidade, né? Não é o homem em si, a mulher em si, são as polaridades. Então é só, imaginemos uma pilha que tem lá sua polaridade positiva e sua polaridade negativa, né? O yin yang, o que seria? Dentro da filosofia taoísta, né, a filosofia chinesa, eles entendem que o equilíbrio, né, aqui é um plano dual. Então, chegou aqui na Terra, tem o universo, onde é o todo, mas quando estamos aqui na Terra, para quem tem um olhar mais espiritualista, de lá para cá, aqui nós nos dividimos porque tudo é dual. Ou seja, o que tem dentro tem fora, o que tem frente tem verso, o que tem feminino tem masculino, né? E nós, né, temos o feminino e o masculino na nossa Constituição, que nada mais é do que o equilíbrio entre as forças. E sim, o que você falou é bem real, né, Fê? Muitas mulheres acabam chegando em consultório com inúmeros problemas relacionados ao feminino. O que seria, a partir da minha visão, o feminino?
O poder criar, o poder se conectar, é a nossa parte interna, a parte que recebe, é a parte que acolhe, é a parte que projeta, que planeja, que se conecta ao sagrado, que se conecta a si mesmo. E não só mulheres... Organiza, né? A parte mais ampla da coisa, mais intuitiva, que Sim. é diferente do homem, né? Porque a gente não pode achar, e tá tendo esse movimento de achar que a mulher tem que ser igual ao homem. Então, como Exatamente. você falou, não vamos falar aqui sobre sexualidade, identidade sexual, não é isso, estamos falando sobre energia, mas que a mulher, ela tem uma tendência a ter uma energia mais feminina e carregar essa energia com si, apesar de ter a energia masculina dentro, como na hora necessária ela vira à tona, e igualmente o homem que tem mais a energia masculina, deveria ser assim, com essa energia feminina, na hora necessária, precisar da energia feminina até para um aprofundamento das situações em si, porque o homem é muito focado, né? A mulher é mais ampla, ela pensa mais, ela enxerga coisas que o homem não enxerga, né? Mas continua, desculpa te interromper aí. Imagina, fica à vontade. Então, assim, por esse olhar, né, da medicina oriental, a visão taoísta, eles entendem que, assim, as forças, elas têm que fazer uma dança entre si. Às vezes a gente fala em equilíbrio, as pessoas logo pensam que você tem que ter 50% e 50%, 50% feminino e 50% masculino. E não é bem por aí, porque dependendo da sua situação de vida, você vai precisar estar mais masculina, mais yang, mais para fora, mais ativa, né? Mais executora da própria vida, mais executor da própria vida, e vão ter os momentos de planejamento, né? Os momentos de recolhimento. Então, a parte feminina, a parte yin, ela é a parte que recolhe, é a noite, é o descanso, é o repouso, né? Eu costumo dizer que tudo volta ao silêncio, tudo tem um retorno à calma. E, obviamente, depois de descansado, depois de analisado, planejado, você volta a ter essa execução para o meio, para a vida, né? E os dois estão ali numa constante dança, inclusive entre dia e noite, né? A expansão do sol e o recolhimento da lua da noite. Então, quando a gente olha muito para a parte, as mulheres em algum momento elas entenderam que elas tinham que se igualar aos homens por conta das exigências de fora, das exigências da sociedade, às vezes da família, enfim. E abraçaram tudo. E a gente está num período, né, Fê, que o importante não é, parece que, aprender a ter paciência, aprender a se conectar. Não. Tem que sair fazendo tudo o tempo inteiro, executando, 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 e aí é aquela pressa, e você pergunta para a pessoa para onde você está indo e nem ela sabe responder. É isso aí. Dentro da alquimia, Cíntia, a gente fala que a mulher, essa energia feminina, ela é mais lunar, como você mesmo falou, né? Essa coisa da noite, mais introspectiva, mas ela ser mais mercurial significa que ela domina os elementos água, que é a fluidez, e o ar. Então, toda essa parte mental, então ela está daqui para cima. E a gente está vendo a mulher perder isso, essa fluidez, ela está mais rígida, mais tensa, carregando o mundo nas suas costas e muitas vezes não permitindo a entrada desse masculino até para auxiliar. Então, assim, dentro de uma família normal, fala, não, deixa que eu faço, sai daqui, você não sabe nada, eu que faço tudo, eu tô cansada. Mas quando você percebe a dinâmica familiar, ela não permite a entrada desse homem. Ela chega e fala, não faz nada mesmo, eu que faço tudo. Que é até uma desculpa para ela continuar nesse discurso dela e se colocar também como vítima, né? Então, dentro da terapia, a gente percebe muito isso, porque muitas vezes a gente tem a possibilidade de mostrar essa dinâmica, o quanto ela também faz por merecer, vamos dizer assim, aquela situação, porque ela também não coloca os limites, ela também não pede ajuda. Porque ela está tão naquela energia da ação, e essa energia da ação, dentro da alquimia, que é essa energia mais sulfúrica, é o do fogo e da terra, que é da vontade, da ação e da realização. E é a mulher que tem o discernimento. Então, olha só, tá tudo errado. Tá tudo errado, Cíntia. Aqui não tem jeito, a consciência se dá pelo contraste, né? Como a gente saberia que o céu é azul se tudo fosse azul? Então a gente precisa do contraste, e o contraste, ele é necessário e ele tem que ser respeitado, né?
Por exemplo, eu costumo dizer, a vida é como um rio. Você não pode entrar simplesmente no rio e paralisar aquela água porque você quer controlar o movimento do rio. Não, a vida, o universo é a natureza, é a fluência da natureza. E a natureza tem os seus ciclos, e nós também temos, né? Sim. Mas hoje as pessoas querem sair correndo quando a gente fala em elaborar, em planejar a longo prazo, em ter paciência para finalizar algo, né? Elas querem para ontem. E isso é muito yang, isso é muito masculino, né? Então, nós vivemos numa sociedade que corrompeu o feminino de várias formas, né? Porque tudo feriu completamente. Então, nós precisamos nos recordar que introspectar, meditar, se conectar a esse sagrado, essa é a chave de acesso ao feminino, né? E quando a gente consegue olhar para esse feminino de uma forma onde a gente se permita ser mais gentil, mais amoroso, mais paciente, né? A gente pode evitar de pular as etapas, porque hoje o sofrimento, ele vem também porque as pessoas querem pular etapas. Eu falo que eu nunca vi uma geração com tanta raiva de sentar e aprender. Nossos jovens, eles têm muita dificuldade, eles querem a coisa pronta. Sim. Né? E a gente vive no mundo da coisa pronta. Né, das crianças são prontas. Antigamente a gente imaginava o que uma boneca fazia. Hoje em dia a boneca já fala, já faz tudo. Faz o xixi, fala que tá com fome, quer mamar, né? Fala mamãe. Nem nasceu e já tá falando tudo. É bem por aí mesmo, Cíntia. Só uma coisa bem legal quanto a isso, porque a gente vê aqui no Brasil um movimento bem grande, mas não é só aqui, né? Então, a gente já conversou bastante sobre isso. No Egito eu via bastante esse feminino ferido, né? Não só por ser um país árabe e ter o seu machismo, tudo isso, que fere também, mas eu já quero focar um pouco da nossa conversa, como que foi a construção desse feminino ferido, que eu acho importante para as pessoas começarem a perceber na sua própria vida e na sua própria história. Como que isso se deu? E se é necessário cada um fazer uma reflexão para buscar um auxílio, justamente para poder se curar disso. Mas o mais legal no Egito é que lá é um lugar, é um polo de energia tão feminina, por incrível que pareça, nos templos, onde essa energia feminina é a energia da manifestação da criação divina. Se não for através da mulher, não tem espécie. A gente não sobrevive como espécie. Então, olha só que coisa, né? E lá, nos murais, né, dos templos, você vê sempre a deusa e o deus sempre juntos, em harmonia, um dando suporte para o outro. Eles não estão nunca um acima do outro, não tem esse equilíbrio dessa energia, isso é muito lindo de se ver. E aí você fala, poxa, mas é um país árabe hoje em dia, e como é que você vai para lá buscar justamente essa energia? Porque é lá que está isso, lá está a essência, o berço da nossa civilização, antes mesmo do Egito ser Egito. Então toda essa energia está lá, é uma tendência, eu acho que no mundo mesmo, se voltar à busca dessa energia, desse despertar do feminino, porque lá eu ouvi isso de homens. Olha que coisa, a mulher quando vai para lá, ela acaba muitas vezes menstruando sem estar no seu período. Ou às vezes ela pode estar muito tempo sem menstruar e ela menstrua, olha que coisa. É muito louco isso, né? O inconsciente coletivo de lá, né? É muito, muito bonito isso. Mas falando sobre o problema, né, a ferida dessa energia feminina, vamos falar um pouquinho de como que isso aconteceu na história, porque nem sempre foi assim, né? Começa falando você e aí a gente vai batendo aqui uma bola aqui, uma para outra. Então, né, você bem colocou que o Egito é um polo, né, de energia feminina e por mais que tenha uma história de lá para cá que também se deturpou, mas ali, como berço de civilização e os países orientais, eles sempre trouxeram a ideia das deusas, né? As deusas como geradoras, porque a gente não fala o terra, a gente fala a terra, a nossa casa-mãe, né? Onde tudo gesta, tudo é gerado e concebido a partir do polo feminino. Não existe nenhuma outra possibilidade. Né? E o feminino, ele é justamente aquele que até
aquele que recebe. Quando a gente olha para a parte feminina na mulher, né? Recebe. Né? Enquanto o homem doa, né? O homem dá, a mulher recebe. Em algum momento, né, dentro do nosso âmbito histórico, as coisas começam, eu acredito que lá atrás, algum tipo de desequilíbrio aconteceu, onde a civilização passa a olhar muito mais para o ter do que para o ser, porque a época das divindades, das deusas, era uma época do sacerdócio, da comunhão consigo mesmo, né? A época onde você entrava num templo e você reverenciava a energia da criação, a energia da mãe, né? E não que a energia do masculino fosse desclassificada de maneira alguma, porque a gente só consegue gerar uma nova vida a partir das duas partes, é o feminino e o masculino. Isso se dá o tempo inteiro na natureza. Mas em algum momento onde o homem começa a se corromper como sociedade, em algum momento onde ele entende que é necessário a corrida pelo ouro, ali o desequilíbrio começa a acontecer. E que fique muito claro, não é errado que tenhamos as coisas. A desconexão com o feminino acontece quando a gente se desconecta de nós mesmos. Um exemplo muito bom, né, é sobre uma pessoa workaholic. Se o yang, se o masculino, no seu excesso, vai precisar gerar uma energia feminina para contrapor, uma energia intra-contrapor, então a pessoa que trabalha 100% do tempo, ali na frente ela vai ser cobrada por 100% do descanso. O nome disso hoje é burnout. Né? Então, por exemplo, alguém que tem que entregar, e é isso, não dá para ir contra o fluxo da natureza. Então, uma pessoa tem que entregar um projeto, e de repente ela está super exausta, completamente exaurida, porque ela está doando muito, de repente ela fica gripada e cai de cama. E ela fica brava. Mas aí ela não se questiona, por que essa gripe veio nesse momento? Né? Eu falei para muitas pessoas que adoeceram, inclusive sobre mim mesma, que sou uma pessoa muito yang, muito masculina, no sentido de executar, e muitas vezes a gente né, precisa se recolher, o terapeuta que é mais precisa de terapia, né, precisa se recolher. Então, eu disse, quando eu tive, né, passei aí, quando a pandemia passou pela minha casa, 1 ano atrás, eu dormi, eu nem sabia o quanto eu precisava daquele sono de 16 horas. E foi, assim, uma bênção para mim. Então, tudo vai também de como a gente olha, como a gente encara os fatos. Então, essa pessoa que precisa entregar um projeto e ela faz uma gripe, ela tem que agradecer. Porque aquele é o repouso e o yin e o feminino necessário para uma recuperação. Então, yin e yang seria corpo, mente e espírito em equilíbrio, né? E lá atrás, quando a gente começa a se perder nesse caminho, pela corrida da competição, quando a gente deixa de olhar o outro como indivíduo, com as necessidades, com as dores, etc., a gente começa a entrar, talvez, no pior aspecto da sociedade, que é um aspecto egoísta e fechado. E esse aspecto ele é muito masculino, porque ele começa a competir entre si, e essa competição leva a gente para a desconexão cada vez mais profunda, né, Fê? Bom, tirando as dores do passado, né, quando esse feminino, gente, isso não é agora da nossa sociedade atual. Agora existem problemas muito específicos que a gente consegue identificar, como as separações precoces, o abandono do pai nessa relação familiar, né? Então ele constrói uma família, coloca filho no mundo e muitas vezes ele abandona e essa mulher fica sobrecarregada, onde ela precisa ser a mãe e o pai. Muitas vezes ela precisa ser essa pessoa que vai para fora, vai para a vida, buscar os recursos e prover e conseguir bancar essa família. Então isso, hoje, no ponto atual que a gente vive, nessa nossa sociedade, eu vejo esse como um dos maiores problemas, né? Essa ausência desse pai e essa mãe muito mais tendo que bancar exatamente essa situação que sobrecarrega. Então, mãe muito forte, mulheres muito fortes, filhas muito fortes. E acaba que os filhos acabam sendo mais fracos. E vice-versa, se o homem também ele tem aquela presença, aquela energia masculina tão agressiva que ele também não consegue fluir no seu próprio equilíbrio, da sua energia também feminina,
ele acaba passando só agressividade. A mulher vai ficar oprimida, com medo, e vai se tornar filhas assim mais fracas. Então, hoje, atualmente, eu vejo esse problema. Mas o quanto no passado, e a gente pode aqui falar da época da Inquisição, o quanto as mulheres estavam no auge da sua recuperação da sua energia, da sua intuição, e muitas vezes o que aconteceu foi reprimir isso, né? O Wagner Borges, há muitos anos atrás, ele falava assim, a época da Inquisição atrasou em 200 anos a evolução do ser humano. Porque simplesmente uma hora que estava super propícia, um boom, foi aprisionado de novo e as mulheres foram queimadas na igreja, na fogueira, né? Então, o problema vem lá de trás, mas bem antes até da Inquisição, essa opressão, essa repressão da mulher através do medo. Sim, e não só na Inquisição, começa antes, né, Fê? Então, eu acredito que nesse período da Inquisição, elas estavam tentando desabrochar novamente, né? Jung fala muito, inclusive, do período dos alquimistas, porque na realidade não era, eles colocaram, né, a ideia de transformar chumbo em ouro, porque eles precisavam justificar, porque estavam ali trabalhando, né, com as frequências e, enfim, com as substâncias. E, na verdade, a ideia principal era transformar o chumbo do coração do homem em ouro. E o que significa isso? Era refazer, recriar, reconectar-se à essência primária e divina. Porque se a gente tem a constituição externa, que é mais yang, é mais para fora, é mais para a vida, aquilo que está à mostra, a constituição interna, ela é a própria divindade. Então, o feminino e o masculino moram no mesmo lugar, e a ausência ou o excesso de um ou de outro é desequilíbrio, né? Então, nesse período, né, da Inquisição, eu acredito que as mulheres estavam tentando se reconectar a si mesmas, ou trazendo aquilo que elas já traziam dos antepassados, né? Porque tudo era classificado como bruxaria, desde um chá, né, até uma mulher auxiliar a outra a ter um filho, né? Então, não foram as bruxas que foram queimadas, foram mulheres, né? Então, nós nós tivemos o feminino reprimido muitas vezes, né, compactado muitas vezes, encaixotado, inclusive esse feminino nos próprios homens que se perderam da própria essência masculina. Porque a essência masculina é o acolhimento no sentido de buscar para doar, para prover, para proteger, né? E quando o masculino e o feminino estão em equilíbrio, isso funciona em todos os aspectos, né? Então nós temos essa polaridade, todos os seres humanos têm, e é importante que a gente reconheça, né, e valorize o nosso feminino, porque esse feminino ele só vai ser resgatado a partir de cada um de nós, né, Fê? Uhum. Falaram aqui que o meu som está um pouco baixo, dá para escutar agora? Está um pouquinho melhor? Para mim estava normal. Estava normal? Para mim também. Bom, é bem legal isso. Esse é um assunto que vai perpetuar aí por um bom tempo, um bom tempo. Se confunde resgatar o amor próprio com a mulher ser mais agressiva. Olha isso, né? Então ainda está numa deturpação aí desse feminino, porque não quer dizer que você ter amor próprio, você tem que ser mais agressiva. Muito pelo contrário. Tem que você ser preenchida com o seu próprio amor para você servir ao próximo e não depender do próximo, né? Quanto mais você tiver amor por si, e tanto o homem quanto a mulher, melhor ele vai conseguir se relacionar na vida. Mas hoje a gente ainda vê que tem muito problema no feminino, né? Esse feminino ele precisa ser curado. E se as pessoas perguntarem assim, como é que a gente cura o feminino? Pessoal, mulheres, homens, trabalho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, existem várias ferramentas hoje em dia em que você pode trabalhar o seu feminino, mas principalmente é começar a desenvolver um olhar nas suas próprias relações. Como é que está a sua vida? Sua vida está estagnada, ela está fluindo, você está tensa, você está tendo doenças. Como que está a sua relação com o outro, a sua vida de casado ou não?
Como é que você anda vivendo? Você é a mulher que provê em casa ou é o homem que está encostado? A gente vê muito isso, eu vi lá no Egito, inclusive, isso acontecer. Mulheres que saíam para trabalhar e o homem que nem bancava a própria casa. O que para uma sociedade altamente machista, isso é inadmissível, né? Mas isso tá acontecendo lá também. Então, olha só, essa despolarização está prejudicando o homem também, porque ele também está com esse feminino ferido. E o mais engraçado, Cíntia, como mudar essa sociedade a partir da mulher? Porque é a mulher quem cria os seus filhos. Ela quem gera, quem dá a educação. Então, só através da mulher, dela recuperar a sua energia feminina, é que a gente vai conseguir ter uma sociedade mais harmônica, mais equilibrada. Você não acha isso? Com certeza, até quando se fala numa sociedade machista, nós temos que olhar para as mulheres que perderam-se do feminino delas próprias. Porque a conexão consigo mesma é o feminino. Né? A conexão com o teu sagrado, a tua análise, o teu poder de executar o feminino, porque as pessoas confundem feminino com fraqueza. E está muito longe do feminino ser uma energia fraca. O feminino tem... Muito pelo contrário, gente. Já imaginou o homem parindo? Nunca, jamais, em tempo algum. Se tem uma energia mais forte que o feminino, eu desconheço. Né? Enfim, o feminino tem a sua força e é uma força doce. É uma força bem colocada, assertiva. E eu estou falando de um feminino equilibrado. Então, quem que cria esses homens que serão ali na frente os machistas? Né? Eu venho de uma família simples, onde eu ouvi até muito pouco tempo a minha mãe colocar comida no prato do meu pai e servir na mão dele. Então, quando a gente olha, eu sou mãe de 2 meninos e aqui em casa todo mundo tem as suas obrigações, suas tarefas, né, os seus deveres. Por quê? Porque isso é só função da mulher, né? E independente do que queiram fazer, como queiram fazer, o importante é ensinar autonomia e independência para esses seres que estão chegando agora. Porque eles já chegaram na época do tudo pronto, né? Antigamente, se nós queríamos um bolo, nós íamos para a cozinha, não era assim? Vamos fazer a massa, vamos botar no forno, vamos fazer o recheio, esperar esfriar, cobrir com cobertura, colocar na geladeira e tudo mais. Hoje não. Hoje, se eu quero um bolo, através vou até a padaria e compro um. Então, a gente está na época do tudo pronto. O tudo pronto é para ontem, é o masculino em ação. E não que isso seja ruim, né? Mas isso em alto grau desequilibra completamente. Então, assim, os homens acabam sendo treinados a executarem com muito mais força e propriedade esse masculino, que muitas vezes atropela o próprio feminino interno, porque não descansam, estão sempre no alerta, estão sempre muito agressivos, né? E esse feminino, ele se perde mais uma vez. Então, a gente vê as famílias desestruturadas, a gente vê, né, essas mulheres que não dão conta de criar homens menos machistas, né? Então, começa por nós, né? Cada um de nós, homens ou mulheres, revendo essa forma de se relacionar consigo mesmo. Sim. E é engraçado isso, né? Porque quando você tem uma questão estrutural de família, e esse homem, eu falei no início que esse homem sai, muitas vezes abandona essa família, mas a gente não pode esquecer que muitas vezes a mulher, ela promove uma alienação parental também, porque ela fica com tanta raiva desse homem, seja pelo motivo que for, que ela vai transparecer e vai ensinar o seu filho a justamente a odiar esse homem. Então, olha que relação, né? Porque o ideal seria essa família, se não quer ficar mais junto, esse homem e essa mulher, tem todo o direito de seguir a sua vida, mas entender que aqueles filhos vão ser frutos futuramente dessa relação. E quanto mais doentia for essa relação, pior vai ser para a evolução dessa criança, né? Uma coisa que vale a pena a gente falar também, porque a gente está falando aqui do feminino ferido e está falando muito da mulher. Mas e o homem com o feminino ferido, né? É muito problemático esse homem com o feminino ferido, gente. Tanto quanto a mulher. Sim, com certeza. Homens mimizentos, que não fazem nada, que não tomem atitude na vida, muitas vezes. É muito complicado e cada vez está
maior esse número de homens. Ou a polaridade Mais oposta, feminino, né? oposta. De Despolarização ficarem total. extremamente agressivos e inconsequentes, ou então aquela coisa de fazer o filho, mas não dar conta de estar ali presente, Sim, né? sim. Então, tudo isso são os excessos, né? Tem uma pergunta aqui, Fê, da Flávia, que ela pergunta assim: como vocês veem esse feminismo, ao meu ver, deturpado que tem se propagado? Eu acho que é um tema. Bom, esse tema vai Polêmico. até o ano que vem, né? Polêmico. Mas eu acho que é legal. Flávia. Mas é interessante a gente falar sobre isso, porque o feminino e o feminismo de hoje são coisas completamente avessas. Não tem relação entre si. Porque dentro de qualquer estudo que a gente vai fazer, a gente vai entender o feminino como uma polaridade não passiva, mas pacífica. E quando a gente vê esse feminismo acontecendo, que são mulheres que tentam impor o corpo feminino a todo custo, porque elas saem nuas, elas se expõem, elas deixam os pelos crescerem. Gente, cada um faz o que quer. É uma negação do feminino, né? É uma negação, não tem relação com o feminino. Tem relação com o masculino. De querer competir com o masculino. E ser igual, gente, vamos precisar de bilhões de anos de evolução para sermos igual ao homem. Não existe essa possibilidade, então esquece isso nessa encarnação, entende? Porque homens e mulheres são seres diferentes. O nosso cérebro é diferente do cérebro de um homem. A mulher, ela domina muito mais o lado direito do cérebro, que é o lado intuitivo, e o homem é o lado mais racional. Como a gente falou no começo, enquanto a mulher é ampla, fluida, o homem ele é mais focado. Você vê uma mãe, ela pensa em tudo quando o filho vai sair, né? Pensa em tudo. A bolsa de uma mulher é cheia de coisas, porque ela já prevê, o tempo vai mudar, eu preciso levar o casaquinho. O homem, quando vai sair com o filho, não leva nada. Nem o básico, que é o necessário. Então a gente já vê essa diferença e a mulher está tentando buscar ser igual a um ser que não vai conseguir. É que nem a macaca querer ser que nem o macaco, gente. Não dá, biologicamente é diferente. E tem que ser respeitada essa diferença, porque enquanto a gente luta para ser igual, isso não quer dizer que a gente não pode ter salários iguais. Não é isso. É você ensinar os seus filhos homens a também dividir tarefas. Não é a questão da cultura, né? O que está por trás. Mas querer ser igual a um homem vai levar bilhões de anos na nossa evolução para isso acontecer. Porque não vai ser agora que isso vai acontecer. Mulher cria, o homem não. A gente recebe. Exatamente. E só para fechar, que fique bem claro, o feminismo de hoje, ele é a falta da aceitação do feminino. A ausência total do feminino. Então, o feminino está longe de ser essa impressão forçada, né? Para que o outro me aceite. A gente vê umas coisas que são verdadeiros desmandos. E, na verdade, se as pessoas forem buscar a essência do feminino, tá absolutamente deturpado mesmo. Então, essa é a minha visão. É a minha visão também. Eu sabia que esse assunto ia surgir. Falei, meu Deus, como é que a gente vai lidar com a polêmica, né? Porque daqui a pouco é um assunto bem polêmico mesmo, mas importante para falar que essas mulheres estão com o feminino ferido. Muito. Por incrível que muito pareça, mesmo. Muito. Sim. Né? E isso tem que ter um olhar para isso, né? Quanto mais agressiva você é com o mundo, você está reagindo ao mundo. Você está reagindo às suas feridas e você não está reconhecendo que elas existem e nem curando elas. Porque é possível curar, sim, essas feridas. E a gente vai encarnar quantas vezes forem necessárias para poder ter esse papel, para poder se livrar disso, né? Ora como mulher, ora como homem. Essa distorção, ela se dá porque essas mulheres, com o feminino ferido, elas entendem que por ser mulher, elas são inferiores. Né? E não tem relação com inferioridade. Nós somos todos seres com a centelha divina ali, com o yin e o yang, com o feminino e o masculino, prontos para executar. E para quem é espiritualista, a gente entende que
essa escolha foi feita antes de vir para cá. Fora daqui não tem um corpo feminino ou masculino, mas aqui, na dualidade, nós elegemos um corpo que vai nos ajudar no nosso cumprimento de missão, que vai nos direcionar, e o nosso coração, como uma bússola, vai nos guiar até o que a gente precisa fazer. Então, está muito longe, né? Quando a gente se distancia do feminino, entendendo que ele é fraco, já começou errado aí. Sim. E isso é ensinado na infância. Sim. Infelizmente. Porque quando essas mulheres chegam, muitas vezes negando o seu próprio feminino, até o que é da sua própria natureza, tem uma base aí. Tem aí uma criança ferida que fala e que está gritando. E muitas vezes elas, no processo terapêutico, você deve perceber isso, elas começam a aceitar até os seus processos naturais. Então, se tem um DIU, começa a tirar o DIU. Eu não até sei se porque... isso, eu vejo bastante isso na clínica. Porque na medicina oriental, né, que trabalha com os elementos e com o equilíbrio das forças dentro do ser humano. Então, assim, a gente entende que a menstruação, por exemplo, ela é a limpeza emocional que a mulher precisa todos os meses. E por que ela precisa dessa limpeza emocional? Porque a mulher, pela sua natureza, ela olha para si mesma. Ela se conecta, ela divide os problemas com a amiga, ou com a terapeuta, ou com a mãe, ou com as tias. Ela olha para as questões dela. Já o homem tenta abafar, né? Com o feminino ferido, ele vai tentando abafar. Até pela natureza que quer se mostrar mais forte, mais imponente. Então, esse feminino que precisa olhar e tem essa necessidade de introspectar, ele também precisa se limpar. E essa limpeza acontece uma vez por mês. Então, não foge a regra do equilíbrio. E essa é a natureza. Então, as mulheres que querem impedir, inibir, é o ciclo. E é um ciclo natural que a gente precisa respeitar. Né? Claro, tem mulheres que têm problemas com uma menstruação completamente desregulada, que tem aqueles problemas de mioma, hemorragia e tudo mais. E isso também é uma mulher que se masculinizou demais. Na leitura emocional, na medicina egípcia, geometria sagrada, a gente olha para essa questão como uma forma de um útero que sangra demais, ele está dizendo, eu estou fora do meu lugar, eu estou fora do feminino. Né? Então ele está pedindo para ser olhado, para esse feminino ser acolhido. E quando a mulher começa a tomar um pouco mais o posto dela dentro desse feminino, que é praticamente uma conexão quase que sagrada, porque é uma conexão para dentro e para cima, ela começa a se reeducar dentro do feminino. E para os homens serve também, né? Porque o homem ele tem um feminino mais bem colocado, ele reconhece a necessidade do outro, ele está ali pronto para elaborar um masculino mais bem colocado. E aí sim ele consegue executar um masculino fidedigno ao que veio fazer. E a gente ainda tem mais 20 minutos, mas o pessoal ainda está falando que o meu som está baixo aqui, gente. Então vê se está melhor baixo. Aí. A Mariluce falando que está baixo. Principalmente nas relações, né, a Dalila está perguntando, fale mais, se possível, como é o feminino saudável. Principalmente nas relações homem e mulher, a gente vê constantemente muito problema de despolarização. Então, a gente tem que ter em mente que feminino, se eu tenho uma energia mais feminina e quem eu escolhi para me relacionar tem energia mais feminina, acaba que viramos amigos. Não tem como, feminino com feminino vira amigo, masculino com masculino vira amigo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá falando que tá normal o som, então deve ser. Então, tem que tomar cuidado justamente nas relações. Então, como curar isso? Você tem que ver primeiro aonde você está pecando. Aonde você está justamente sendo mais masculina e em que momentos. Porque, como a gente falou, é uma energia de equilíbrio. E essa energia de equilíbrio, ela vai existir em momentos. Se você está no seu trabalho, você está numa reunião, você é mulher, você vai ter que uma hora ser mais incisiva, ser mais para ação. Vai ter a hora que você vai estar mais no planejamento e vice-versa. O homem também precisa dessa energia, senão ele fica só focado, ele não consegue ver o todo. Então, isso a gente pode trabalhar com essas energias e ir ciclando.
né, estando uma hora aqui, uma hora ali, mas com consciência. Agora, se você está focada só numa energia, e principalmente a mulher na energia masculina, sai de baixo. Né? Os relacionamentos tendem realmente a ser mais fracassados. Sim. Voltando lá à pergunta de como fazer isso na prática, eu entendo que, justamente o que a Fê falou, né? A gente reconhecendo onde estão os excessos, porque o problema começa na ausência do reconhecimento. Né? Então, por exemplo, vou me dar um exemplo porque eu gosto, assim, eu acho que não dá para a gente dar um exemplo ao qual a gente não viveu, né? Então, eu tenho uma agenda superlotada, né? E teve um dia que eu entrei em desespero ao ver lá, ao fim do dia, 415 mensagens no meu WhatsApp. E aí, então, eu já sabendo que eu precisava, porque eu sou ariana, eu tenho aquela forma fogo, né? Então, deixa que eu faço, fere o meu feminino. Então, quando eu reconheço essa necessidade de trazer uma pessoa para me ajudar, eu estou dando um lugar, né, para minha saúde mental. E eu disse para muita gente, pela minha saúde mental, eu contratei uma pessoa para me ajudar. Gente, é uma coisa super boba, não é? É simples, é ridículo, inclusive. Mas, para mim, que tenho essa forma de executora, foi uma coisa difícil de fazer. Olha que interessante. Então, assim, será que quando eu não reconheço o excesso, né, eu acabo me atropelando e ferindo de novo o meu feminino? E aí eu deixo de aprender a receber, porque o feminino recebe. E se eu estou fazendo demais, eu estou doando demais, eu me coloco em desequilíbrio e não reaprendo a receber. E não reaprendo a voltar à calma. Né? Eu tenho um grupo meditativo todas as quintas à noite, então esse grupo tem gente que fala, mas eu não consigo sentar, fechar meus olhos e meditar. Ok, faça uma meditação ativa, caminhando, mas se conectando novamente a si mesma, reconhecendo onde você está excedendo. Porque a gente só consegue curar aquilo que a gente vê, né, Fê? O que está oculto a gente não consegue resolver. Não, e a gente está nessa época super propícia a isso. Da conscientização mesmo. Até quando a gente vai ficar nessa roda de samsara? E eu estou muito feliz de fazer essa live agora. Agora, porque já era para a gente ter feito antes. E eu passei aí umas 2, 3 semanas por um processo de uma cura do feminino, assim, fantástica. Todo o grupo que participou foi maravilhoso mesmo. E aquilo que a gente fala dessa roda de samsara, de coisa de milênios do passado, e a gente vai falar aqui sobre espiritualidade, é aberto. Escute quem quiser escutar. Mas essa roda de samsara, né, essa repetição, esse feminino ferido, gente, vem de muito tempo atrás. Mas de muito tempo atrás. Então, precisa ter, e agora é esse momento propício, a gente começar a ter um olhar, e isso vai partir muito das mulheres. Porque as mulheres, por tendência, por naturalidade, elas são muito mais profundas que os homens. Os homens, eles têm uma tendência a ser mais rasos. E aqueles homens que conseguem ter também o seu feminino equilibrado, eles conseguem se aprofundar quando é necessário. Mas a mulher, tanto é que em retiros, em programas de desenvolvimento pessoal, geralmente é a mulher que está lá, né? A porcentagem ainda não está equilibrada. E foi uma cura, assim, fantástica, fantástica, super importante, numa época que estava tendo um evento na Índia, super importante também, das deusas. Então, tudo culminou para o momento ideal de ter essa cura do feminino. E, na prática, eu gosto de sempre fazer live sobre aquilo que eu vivo na prática. Então, assim como falar de luto, eu falei quando eu, infelizmente, perdi a minha mãe, mas não adianta ficar falando só também uma coisa na teoria, sendo que é uma coisa que a gente trata no consultório, mas que a gente também trata na gente, né, Cíntia? A gente não consegue falar sobre um assunto se não é uma coisa que a gente reconhece em nós mesmos. Porque, principalmente, a cura do outro é a nossa cura. Eu sempre falo isso, sem sombra de dúvida. O que a gente está curando no outro, a gente está curando constantemente na gente e a todo instante. A gente é a primeira a se reconhecer nesse processo de limpeza, vamos dizer assim, né? Mas foi bem legal. Né? Uhum. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Nós temos 15 minutinhos.
Aqui perguntou a Mariluce como reconhecer essas manifestações no dia a dia. Eu acho que de alguma forma a gente já respondeu. Se não percebe onde estão os desequilíbrios, o corpo aponta, gente. O corpo fala. Uhum. Então, assim, vai ocorrer o desequilíbrio em algum lugar, né? Então, a última somatização é no corpo físico. Antes de somatizar no corpo físico, já debilitou a psique, a emoção, o corpo energético, né? Então, assim, quando a gente fala de yin yang na medicina oriental, existem os órgãos yin e os órgãos yang. Então, aqueles que doam a energia, aqueles que recebem a energia, né? Então, observe onde estão os seus órgãos aí, se tiver algum comprometimento de órgão, de víscera, algum problema de pele, enfim. Se bem que, se a gente for olhar o estresse, né? O que é o estresse? Uma carga prolongada por um período. Esses problemas de estresse, eles aparecem nas unhas, na pele, no cabelo, na visão que começa a ficar turva. E isso eu estou falando de uma forma bem superficial, né? Então, o corpo, ele vai falar, sempre. Quando a gente percebe alguma debilidade no corpo, então a gente precisa parar e analisar o que aquele desequilíbrio está tentando me dizer. E uma vez que eu reconheço que, geralmente, eu estou fisicamente esgotada ou mentalmente cansada, a gente tem que fazer movimentos de retorno à nossa calma, retorno e reconexão. Então, dessa maneira, e aos pouquinhos, a gente vai reconhecendo. Não é mágica, mas esse trabalho de auto-reconhecimento, autoconhecimento, essa conexão com o seu sagrado, que nada mais quando a gente fala isso, parece uma coisa tão mística, tão longe, é para dentro, né, Fê? É introspectando, é se acolhendo, é se colocando, ou colocando a criança ferida no colo e dizendo, tá tudo bem, vamos curar isso, né? Vamos acolher essa dor. E uma coisa muito importante também, que eu acho, e geralmente eu trabalho bastante isso, porque dentro da terapia eu trabalho bastante a criança ferida, né? Da onde surgiu a raiz realmente do sofrimento vem daí, e a gente pode, só a pontinha do iceberg, a gente já chegou a falar sobre isso em outra live, mas a sua relação com medo, né? Principalmente com medo, quanto você se sente oprimida e muitas vezes você tem uma reação a justamente esse sentimento. Então, por medo, eu vou agredir o outro. Por medo, eu estou num estado de hipervigilância. Eu saio na rua, eu sempre estou em estado de alerta. Isso tudo vai causando esse estresse, que vai gerar doença, sem sombra de dúvida. A gente trabalha com a mesma técnica, inclusive, que é o biomagnetismo, e a gente vê que quem chega para o biomagnetismo já está nesse ponto de estar expurgando no físico todas as suas questões emocionais, né? Mas tem que se atentar também a essa relação com medo. O quanto você muitas vezes está numa relação tóxica por medo de sair, por medo da solidão, por medo de enfrentar a vida, por medo da falta de dinheiro. Então, olha o quanto você vai aceitando também ser permissiva na sua vida por medo de enfrentamento da própria vida. E está na hora de mudar isso. Como eu falei antes, a gente está vivendo uma época, espiritualmente falando, bem propícia para essas mudanças de ciclo, né? Entrar num novo ciclo consciencial onde a gente consiga sair dessas rodinhas de samsara que a gente mesmo se coloca e ir limpando tudo o que não servir mais. Senão a gente vai ficar preso aí na mesma. Eu faço o meu trabalho. Não é? Então a gente observa. Eu digo que o espelhamento ele também vai quando a gente quer, né? A Dalila colocou se tem mais alguma coisa. Então assim, gente, quer saber como está o seu mundo interno? Olha o que está acontecendo ao seu redor. E se você não estiver satisfeito com o que está acontecendo ao seu redor, que é só reflexo do mundo interno, então está na hora de parar e rever a forma, né? Porque como diria Freud, o pensamento é um ensaio da ação, né? Então a gente não escapa do feminino. O pensar, o elaborar amorosamente, não com chicote na mão. Esse é um feminino que se ajusta para que eu me planeje para executar, para doar. Então, o feminino e o masculino o tempo inteiro estão conversando e trocando, né? Então, se eu percebo que o meu pensamento está tomado por medo, por aquele medo que congela,
ou por fantasias de sofrimento, já começa aí. A gente tem aquela live, né? A mente mente, porque mente mesmo. Então, quando a gente percebe que a mente está mentindo muito para nos sabotar, para eu não executar, esse também é um feminino ferido, é o medo da execução, o medo do enfrentamento, como você bem colocou. Né, Fê? Então, tem várias formas que a gente pode ir analisando, e na verdade, quando a gente se coloca no nosso estado de presença, porque eu sempre falo disso e vou bater nessa tecla para sempre, nosso estado de presença nos faz ver que movimento eu fiz agora, se esse movimento me ajudou, me atrapalhou, me trouxe uma perspectiva saudável ou me feriu, né? Então, se colocar presente. Uma dica bem prática, assim, né? Põe uma música legal, vai na frente do espelho e começa a dançar. Vê o quanto você consegue ser fluida na dança, ou quanto você tá rígida, ou quanto você ainda tem vergonha, quanto você ainda tem preconceito, você com você mesmo. Porque tudo isso são essas feridas que a gente carrega assim há muito tempo. Vergonha, preconceito, abusos, tudo isso veio ferindo esse feminino e ele precisa ser liberto. E como a gente falou que está no corpo, quando você começa a se perceber dançando, mas de uma forma rígida, faça uma aula de dança para você ir começar a liberar justamente essas energias que ficam presas, né? Porque o feminino reprimido é assim, a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode usar tal coisa. Tudo isso também vai reprimindo na questão da cultura, essa sociedade, o que a mulher pode, o que a mulher não pode. Então a gente vai reprimindo essa nossa energia mesmo e a gente acaba vendo a sensualidade como uma coisa ruim, sendo que isso faz parte, né? Biologicamente, a mulher ela tem que se vestir para atrair o macho, não é isso? Na floresta não é assim que funciona, né? O macho, a fêmea, ela é atraída por aquele mais forte. Mas é a fêmea também que está mais ali pomposa para ele. Então, de certa forma, a gente foi. Né? Então, assim, de certa forma, buscar essa sensualidade para si. Buscar dançar, assim, buscar cantar. A nossa sociedade empobreceu muito as palavras, né, Fê? Então, quando a gente fala de feminino e sedução, a gente não está falando só do movimento sensual, sexual, a gente está falando também daquele que tem um chakra laríngeo forte, consegue se comunicar bem para dar uma boa aula, fazer uma boa palestra, fazer uma boa venda, executar um bom negócio. É a forma de colocar para o mundo aquilo que a gente acredita, onde o outro se sinta interessado e se sinta envolvido e daquilo floresça algo maior. Então, a sedução, né, do feminino, ela está presente em vários momentos da nossa vida, né? Eu brinco que a inteligência desperta o melhor, aquele reconhecimento. Todo mundo já teve esse professor, né? Aquele professor que você olha e fala, nossa, eu quero ser assim quando eu crescer. Né? O que é uma boa aula, o que é uma explicação. Às vezes você já tentou de todas as formas entender aquela fórmula matemática lá na tua adolescência, mas veio um professor que fez a diferença. A forma dele te explicar é uma forma feminina, é uma forma que acolheu a tua dúvida e trouxe uma luz para cima daquilo. Então, quando a gente olha para o feminino, ele aparece em todos os lugares, ele aparece como solucionador. Né? Como aquele que traz a luz, aquele que clareia, né? Aquela situação mais obscura. E quando não clareia, a ideia é introspectar, né? É recolher, é analisar de novo, sem se punir. Então, dentro dessa busca por curar o feminino, né? Quando a gente olha os excessos, a gente já sabe que a gente não está na nossa versão feminina, que certamente a gente vai estar polarizada aí para um lado ou para o outro. E isso é o que está acabando, de fato, os relacionamentos, infelizmente. Sim. Infelizmente. Então, tem que ter esse olhar mais cauteloso, de reconhecer a si mesmo e não de ficar achando que o outro só tem que mudar, tá? Lembra que qualquer mudança em qualquer coisa na vida parte de dentro, muda-se primeiro o seu mundo interior, que aí você consegue mudar todo mundo ao seu redor. Mas se você não começar e achar que você é vítima do mundo, se a gente, como mulher, achar que a gente é vítima do mundo, a gente não sai do lugar. Não sai do lugar. Vítima não tem ação, gente. A gente precisa agir em prol daquilo que a gente acredita. E toda a nossa potencialidade, ela é reprimida justamente por esse ar de vítima.
de achar que não pode, que não consegue, que é uma coitada, que sofre porque o homem faz tal coisa, sofre nas relações, mas tem que começar a reconhecer, sim, o seu papel nisso tudo. Senão E vai são ficar escolhas, cada né? vez mais difícil. Sim, com São certeza. escolhas, porque quando a gente passa uma situação, a natureza nunca vai trazer uma provocação que a gente não dê conta de olhar. Então, quando a gente passa Sim. uma situação que a gente julga assim, isso é ruim, isso é injusto, olhar por trás dessa situação e reconhecer a oportunidade que aquilo está trazendo, né, pode promover a melhor ou a maior mudança da sua vida. Ontem Sim. mesmo, meu filho trouxe uma situação de um professor que levou um debate sobre as mulheres que ganham menos que os homens na mesma profissão. E eu disse para ele, tá bom, mas por causa disso as mulheres são vítimas? Porque assim, se eu não estou satisfeita com uma situação que eu tenho duas opções. Ou eu aceito, ou eu mudo a situação. Eu busco pela mudança da Sim. situação, né? Então, quando a gente entende onde está o excesso, onde está o equívoco, aquilo que eu estou me permitindo, né? A inteligência espiritual, a doutora Dana Zohar fala sobre isso, ela fala do terceiro quociente, que é o espiritual. Então, nós temos a inteligência razão, a inteligência emoção e a inteligência espírito. Eu posso ter a minha emocionalidade bem colocada, um feminino bem colocado, mas a inteligência espiritual, ela nos permite revogar, ela nos permite questionar, ela nos permite dizer, tá, eu sei lidar com a minha emoção e com a do outro, mas eu preciso passar por isso mesmo? Qual é a minha necessidade de me manter nessa situação? Então, escolher de novo, escolher por si e se acolher é um feminino bem colocado. Sim, e outra, o principal disso tudo que você falou de escolha é que mesmo aquilo que você está passando, que não seja tão bom assim na sua vida, também foi uma escolha. Não Sem adianta você dúvida. aceitar o seu emprego que você ganha menos que o homem e ficar a vida inteira reclamando que você ganha menos que o homem. Entende? Porque você escolheu aquilo. Então, autorresponsabilidade é o caminho da conscientização, é o caminho de você sair desse papel de vítima, isso serve para homens e mulheres, e é o caminho da cura da criança ferida. E com a cura da criança ferida, você consegue resgatar também a cura do seu feminino. Você tem que reconhecer que isso, em algum momento da sua vida, nesta aqui, foi ferido e você só está reproduzindo isso nas suas relações. E quando eu falo relações, gente, não é só marido e mulher, não. É a relação com seus filhos, é a relação com seus amigos, é a relação no trabalho, né? Como que você se relaciona? Porque a mulher tem esse papel mais social. O homem antigamente saía para caça e trazia a caça. A mulher ficava socializando, cozinhando, conversando com os filhos. E aí, muitas vezes, se esquece de fazer isso também, né? Nosso tempo está acabando, mais 3 minutinhos. Se alguém tiver ainda mais alguma pergunta, aproveita, que aí dá para a gente responder aqui. Mas esse é um tema que levaria, assim, mais de uma live, com certeza, para a gente estar falando. Um puxa o outro, né? Um tema vai puxando o puxa o outro. outro. E, na verdade, quando a gente entende que o feminino bem colocado, ele tem toda a força disponível, a força criadora, né, para a gente poder realizar a vida e manifestar a vida de uma forma equilibrada, a gente está alinhado com o feminino, né? E isso para todos, Esse para os homens e poder, para as né? mulheres. Entender esse poder. Esse poder, é o poder, gente. A energia feminina é o que é a energia manifestada da criação. Isso é muito lindo e muito profundo, muito sério e que a gente esquece. Então tem que ter esse olhar mesmo. É um convite a todo mundo a ter essa busca por si, se reconectar consigo mesmo. Isso não tem relação ao outro, tá? O outro ele serve para você reconhecer a si mesmo, mas a busca ela é sempre interior. E você vai ver que você mudando a si mesmo, quanto mais a mulher, nesse caso, quanto mais no feminino ela tiver, mais ela vai resgatar o masculino no homem. Olha, isso que é legal. Né? Porque o homem está muito ferido também, ele precisa resgatar o masculino dele, curando o feminino, mas também é através da mulher que isso vai ser possível. Mais alguma coisa, Cíntia? Vou deixar uma dica última, né? Nós estamos assim numa era onde, se o masculino está imperando, polarizado do jeito que está, o convite ao feminino é o convite ao pensar. E o convite ao pensar equilibrado, aquele pensar que está alinhado ao sentir,
E quando a gente se permite essa conexão entre pensamento e sentimento de uma forma fluida, sem punições ou sem julgamentos com aquilo que eu penso e sinto, se você chegar nesse lugar, seu feminino está no caminho da cura, né? Ou já está curado. E aí é isso que a Fernanda falou, quando a gente se coloca para olhar o feminino e curar o feminino, nós ensinamos os homens que estão muito polarizados a se reconectarem a si mesmos, porque nós não poderemos exigir um masculino ordenado se nós não promovemos o feminino ordenado. Então, a gente tem muita responsabilidade e muita culpa. Infelizmente, a gente tem muita culpa no cartório, justamente por ser a mulher que cria os seus filhos, principalmente, né? Então, exatamente. Tem que começar a rever aí toda essa história para a gente começar a ter uma sociedade, gente, mais equilibrada. Uma sociedade. Última perguntinha aqui, ó. A Flávia está perguntando, tem alguma meditação para ativarmos o nosso feminino? No meu canal tem uma meditação de reconexão com o seu ser. Então, o feminino resgatado começa a partir da sua reconexão consigo mesma. Pode fazer, essa é muito boa, vai te levar para o caminho da cura do feminino. É isso aí. Cíntia, obrigada mais uma vez. Já vamos pensar aí num próximo tema. Se vocês quiserem sugerir algum tema também, vai lá no direct e manda uma mensagem, porque se deixar a gente ficar falando aqui por horas, a gente começa um assunto e já desenrola outro, e tem muito assunto que a gente pode estar conversando, e a gente resolveu começar a fazer as lives para não ficar batendo papo no telefone, né? Vamos levar isso para o mundo e que esse nosso bate-papo seja também, abranja mais pessoas. E tudo que a gente fala das nossas experiências até dentro da clínica e daquilo que a gente percebe, não só dentro da clínica, profissionalmente, mas também espiritualmente, que a gente consiga contribuir cada vez mais para o desenvolvimento das pessoas, né? Que essa é a nossa missão, né, Cíntia? A gente é uma irmã gêmea separada aí. Olha, separadas na maternidade. Na maternidade, então, cada um com o seu trabalho, mas levando sempre para o mesmo lugar. Então, gratidão a todos que estiveram aqui presente. Se vocês quiserem, essa live vai ficar gravada aqui no canal. Então, vocês podem compartilhar também com quem precisa ouvir isso, né? E aí a gente já vai ficar aqui na próxima. Gratidão a me ajudar a promover mais do nosso feminino. Com certeza, com certeza. A cura do outro é a minha cura, né? Pensa. Amém. Obrigada, gente. Cíntia. Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.